Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre os livros históricos da Bíblia. Então, nós vamos iniciar nossa aula de hoje falando dos livros históricos e nós vamos falar da conquista da Palestina e a teocracia em Israel. São 12 livros que estão no texto da Bíblia Sagrada que são conhecidos como livros históricos. E estes livros históricos, eles vão apresentar para nós um relato, da história de Israel. Desde a entrada de Israel à terra conquistada, a terra de Canaã, e vai nos apresentar esse roteiro do povo de Israel até o século IV, os livros históricos, século IV a.C. Então nós temos uma trajetória aí nos livros históricos, que são 12. E eu quero apresentá-los aqui rapidamente, esses 12 livros, para que vocês possam estar memorizando os 12 livros conhecidos como livros históricos, tá bom? Nós temos Josué, depois de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, depois 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Neemias, e por último Ester. Então nós temos aí os 12 livros que fazem parte dos livros históricos. Existe uma diferença no grupo dos livros históricos nas versões bíblicas, tá? Então vamos falar sobre a diferença dos livros históricos nas versões bíblicas. Então nós precisamos conhecer um pouco aqui das Bíblias em hebraico, a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Então nós temos 3 versões bíblicas. Nós temos a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica, se vocês observaram no vídeo que eu postei, no nosso vídeo, nós apresentamos o texto da Bíblia hebraica. Tá bem? Nós temos lá a Torá, nós temos os Neviim e os Retuvins. Então, Torá, Neviim e Retuvins. Nós temos 3 partes da Bíblia hebraica. Na Bíblia em português, nós temos aí a Bíblia católica e a Bíblia protestante. A Bíblia católica, ela acrescenta os livros de Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus. Então observe que dos livros apócrifos que existem, a Bíblia católica, ela acrescenta 4 livros apócrifos aí aos livros históricos. Estes apócrifos de Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus, eles vão ter algumas informações importantes, mas eles também vão conter erros doutrinários. Então é preciso nós observarmos que estes livros, eles não fazem parte do texto hebraico. Para nós aqui nós temos um par, o 1º Samuel e o 2º Samuel. Lá não, é apenas um livro. Mas o conteúdo é o mesmo. Então o que ocorre é o seguinte, aqui na Bíblia hebraica, 1º e 2º Samuel é apenas um livro. E para nós, nas nossas versões, nós dividimos em 2 para se tornar didáticos. Assim como a edição católica também. A diferença na organização entre nós e a Bíblia hebraica é só essa, em questão de organização, mas o conteúdo é o mesmo. No entanto, o texto da Bíblia de edição católica, esse texto acrescenta os 4 livros que foram mencionados. Por exemplo, nós temos 39 livros no Antigo Testamento, correto? Desses 39 livros que nós temos no Antigo Testamento, na nossa versão bíblica, 12 deles são históricos. Lá no texto hebraico são apenas 24 livros. Mas esses 24 livros do texto hebraico, eles correspondem exatamente aos 39 livros que nós temos no cânon das nossas Bíblias protestantes. O que as Bíblias católicas têm é os livros apócrifos, que são os livros acrescentados àquela lista que talvez você já conhece de cor, que eles fazem parte desta versão que está aqui no meu texto. Estão observando aqui a Septuaginta? Já ouviram falar na Septuaginta, né? A versão dos 70. A versão dos 70, ela é a primeira tradução do Antigo Testamento, aí por volta do século 3 a.C., 280, 250 a.C. É a primeira tradução do texto hebraico para o texto grego.
E nessa versão bíblica que foi traduzida para ficar na biblioteca de Alexandria, nós temos aí a inclusão de alguns livros apócrifos, tá? Dentre aqueles que foram mencionados anteriormente aí, que fazem parte da edição católica. Agora, a edição católica ela só vai ser impressa no século XVI. Ela só vai ser impressa no século XVI, depois da invenção da imprensa de Gutenberg. É que ela vai colocar esses livros definitivamente no seu cânon. E isso até para um confronto, né, e tentar barrar a reforma protestante. Aqui vocês podem ver atrás de mim, tem várias versões de Bíblia em hebraico. Vou pegar uma delas aqui na minha estante aqui. Essa aqui é a Bíblia hebraica, ó. Torá, Nefim, Retuvim. Está escrito aqui. Ela contém os 24 livros, que correspondem aos 39. Dentre esses 39, da nossa versão em português, 12 são os livros históricos. Então, observamos aí só alguns detalhes na estrutura. Então vamos lá. Quem escreveu os livros históricos? Já que a gente pôde observar uma certa diferença na estrutura do texto hebraico, texto católico e texto protestante, entendendo que o texto protestante ele é o mesmo texto hebraico, só diferencia na estrutura e os livros como estão organizados, que eu não vou ter tempo de falar aqui, mas é o mesmo conteúdo, enquanto que a edição católica acrescenta alguns dos apócrifos dentro dos históricos, tá bom? Os livros históricos, eles foram escritos por diversos autores, e boa parte desses livros, ou quase todos esses livros, eles são anônimos, você não tem algo definido, quem escreveu claramente. Você tem sugestões dentro da tradição judaica e da tradição da história, né? Mas você não tem como confirmar a autoria destes livros que são chamados de históricos. Estudiosos acreditam que a composição individual de cada um desses livros históricos, eles talvez tenha começado muito antes da data da conclusão, tá? Então, os livros podem ter começado a ser escritos durante um período e esse período se estendeu durante alguns anos. E a gente tem uma data aproximada de quando eles foram escritos. Nós vamos apresentar essas possíveis datas. Vamos aqui a alguns pontos que estão relacionados aos livros apócrifos, tá bom? Algumas heresias contidas nos livros apócrifos, que significa espúrios. Os livros apócrifos, eles não são considerados pelas autoridades judaicas e nem pelo cristianismo protestante. Eles não são reconhecidos. Eles são reconhecidos pelo cristianismo católico romano, tá? Os apócrifos. Só a nível de informação, existe mais de 200 livros apócrifos. Eu vou pegar alguns aqui para que vocês possam ver na minha biblioteca. O volume 1 são 2 volumes, Apócrifos da Bíblia e Pseudepígrafos. São mais de 200. Olha aqui, tem o volume 1 e o volume 2. Deixa eu colocar ele aqui. Nós temos 2 volumes publicados pela editora Fonte Editorial, tá? E pela Novo Século. São mais de 200 livros apócrifos. E a Igreja Católica incluiu apenas 7 e alguns acréscimos a alguns livros. Deveria ter acrescentado todos os 200, né? Mas isso aí é assunto para uma outra disciplina. Algumas heresias contidas nos livros apócrifos que estão na edição católica. Esses livros não fazem parte, como eu disse, do cânon judaico, tá? Então, uma das heresias que estão nos livros apócrifos está em Tobias, capítulo 4, versículos 7 a 11, 12, 8, que é justificação pelas obras. O ser humano é justificado pelas obras na concepção de Tobias. Outra heresia está também em Tobias, capítulo 5, né? Você tem aí a referência, versículos 16 a 19. Então, observem aí, um anjo engana Tobias e o ensina a mentir. Então, essa é uma das heresias que está lá em Tobias. Você pode pegar essas referências e consultar depois. Tobias 6 e 5 e 7, 9, versículos 7 a 9, você vai ter também outro problema. Superstições, feitiçarias e artes mágicas sendo ensinadas lá no livro de Tobias. Então, isso não
está de acordo com a concepção bíblica, né? Com os livros, principalmente ali da lei de Moisés. Então existe uma incoerência com o texto aí apócrifo e os textos bíblicos. Lá em Tobias 12:12 também você vai ter a mediação dos santos, né? Os santos intercedem. Então isso aí também não tem uma fundamentação bíblica. Segundo a Macabeus 12:43, você tem culto pelos mortos. Isso é o que está em Macabeus. Outro texto de Macabeus 12:44-46 fala de oração pelos mortos. Então aquela forma litúrgica da Igreja Católica, quando ela faz orações, missas pelos mortos, ela se baseia aqui em Macabeus, que é um dos livros apócrifos. Segundo Macabeus 15:37-38. Nós temos o que aí? Nós temos aí o autor não se julga inspirado. Então se lá tem culto pelos mortos, lá tem orações pelos mortos, aí no final do texto de Macabeus você vai ter aí o término deste texto, ele se julgando não inspirado. Nas palavras de Macabeus, não de forma literal, ele diz da seguinte maneira: se ficou bom é o que eu poderia fazer, se não, é o que está feito. Quer dizer, em outras palavras, se eu não redigi muito bem o texto, é isso aí que eu fui capaz de redigir, em outras palavras, né? Então ele pede uma certa desculpa pelos erros no seu texto. Existem algumas verdades históricas nos livros dos Macabeus, sim, principalmente para você, quem já leu, entender aquele contexto ali do período interbíblico, né? O período de silêncio. Aí você vai ter um pano de fundo histórico ali da guerra dos Macabeus, né? Jonatas Macabeu, Simão Macabeu, Judas Macabeus, é aquele período interbíblico ali que você sai do Antigo Testamento e entra no Novo Testamento sem ter muito uma visão clara histórica. É importante ler os livros de Macabeus, tanto o primeiro quanto o segundo, se puder ler o terceiro e o quarto também, para que possa ter informações de um certo contexto histórico. Mas o próprio autor de 2 Macabeus, ele termina pedindo perdão pelos seus erros. Vamos ver um outro texto apócrifo aqui. Eclesiástico, não é Eclesiastes, tá? É o livro de Eclesiástico da versão católica. O capítulo 3 e o versículo 33 fala da água apagar o fogo ardente e a esmola resiste aos pecados. Então, fala dessas ofertas aí como se elas pudessem aliviar ao pecador, né, dos seus pecados. Então, são ensinos antibíblicos que não têm fundamentação no texto bíblico do Antigo Testamento, nem tampouco no Novo Testamento. Outro texto, Sabedoria 3:1-4. Ensina a existência de um lugar chamado purgatório. Então, o purgatório, ele já tem aí uma base na concepção católica no texto de Sabedoria, tá? Mas só que a doutrina do purgatório, ela vai ser ensinada na Igreja Católica só a partir do 6º século depois de Cristo, tá bom? Então é nesse período aí que vai surgir a doutrina, ou a igreja vai oficializar, a Igreja Católica, a doutrina do purgatório, do 6º para o 7º século da nossa era cristã, aí há 1400 anos atrás, tá bom? Então só foram algumas curiosidades para que vocês possam se familiarizar com o conteúdo dos livros apócrifos que estão na versão católica, que não fazem parte do canon do texto original da Bíblia hebraica e que nós não adotamos esses livros apócrifos. Tanto os 4 que são considerados históricos, como eu citei, e os demais que foram mencionados aqui nessas referências. Vamos adiante. Então, observamos isso. Vamos lá aos escritores e compiladores dos livros históricos. Por quê? Nós temos escritores dos livros históricos e também compiladores. São aquelas pessoas que copiaram e organizaram alguns livros. E é isso que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, onde nós estaremos abordando os 12 livros históricos. Então, entre os autores ou escritores, compiladores dos textos dos livros históricos, né, que tem uma inspiração divina, nós temos aí a sugestão da tradição, que é Josué, um dos autores, né, é um desses autores de livros históricos, Samuel também, Jeremias, tendo aí Baruque como seu escrivão, de acordo com o texto do próprio Jeremias, Esdras vai ser indicado também como um dos escritores
destes livros conhecidos como os livros históricos. Natan e Gade também são sugeridos aí como escritores. Aías e Ido também são outros dois que são apresentados como escritores. E Semaías é um dos escritores também apresentado no próprio texto bíblico para os livros históricos que nós estaremos estudando. Nós temos escritores que escreveram alguns livros, mas existem alguns livros que eles estão sendo organizados, aí os compiladores. Existiam documentos que já contavam alguns relatos, e esses compiladores pegaram esses documentos, né, as crônicas dos reis, mais ou menos isso para você entender melhor. Eles vão lá nos documentos das crônicas dos reis que relatavam alguma informação, e eles vão copiar aquilo dentro dos livros históricos, entende? Que é mais ou menos o que aconteceu lá na época de Ester, quando o rei Assuero faltou o sono, e ele foi ler nas crônicas e achou um feito lá, entende? E esses feitos que estão nas crônicas dos reis, eles são transcritos para os textos dos livros históricos. Porque existem relatos aqui que já estavam registrados por algum escritor. E esses textos são selecionados e colocados, né? Esses são compiladores que estão colocando esses textos agora nos livros históricos e trabalhando ali um livro específico, que nós vamos ver detalhes sobre esses livros mais adiante. Então já demos essa introdução dos livros históricos, nós vamos aqui a questão dos períodos que envolvem esses livros, né? Esses livros aí, eles estão dentro de um período de tempo. E nós vamos dividir esse período de tempo em 4 períodos, tranquilo? 4 períodos. Os 4 períodos dos livros históricos, tá bom? O primeiro período aí, nós vamos apresentar já em seguida, mas o total desse período é do ano 1406 a.C., que é a entrada do povo de Israel em Canaã, até o ano 400 a.C., a época de Neemias, tá? Lá do livro de Neemias, que vai contar os detalhes do povo indo para Jerusalém e as restaurações, tanto do templo quanto do muro de Jerusalém, ok? Então, em um período de 1000 anos aí, aproximadamente. O primeiro período é esse aqui, ó, o período teocrático. Então, no período teocrático, ele vai se iniciar desde o ano 1406 a.C., tá ok? Da entrada do povo de Israel em Canaã, a 1044 aproximadamente, antes de Cristo. Então, até o estabelecimento da monarquia, que vai ser lá especificamente no primeiro livro de Samuel. Então, observem que você vai ter aí Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Então, lá no 4º livro é que vai começar o período monárquico. Então, esse período teocrático, ele vai ser base para o nosso início da nossa disciplina, a discussão acerca dos livros históricos. É o período teocrático. Por quê? Porque o povo de Israel, eles estão saindo, ou eles saíram do Egito, e aí Moisés já não está mais com eles. A morte de Moisés, lá no fim de Deuteronômio, e a partir do último capítulo de Deuteronômio, Josué certamente escreve aquele último capítulo, relatando a partida de Moisés, e você vai ter ali Josué, a partir do capítulo 1 do livro de Josué, assumindo a liderança do povo de Israel após a partida de Moisés. Tá? Então você tem Josué assumindo a liderança do povo de Israel, e aí que vai prosseguir-se esse contexto teocrático, porque o contexto teocrático já vem lá desde a época de Moisés, até agora esse período aí de Josué, porque nós temos um governo não de homem, mas Deus é quem guiava o seu povo, né? É a teocracia, o governo diretamente de Deus, né? Então o povo era conduzido por Deus. Então esse período da monarquia dos reis é o segundo período. Você tem o período teocrático, que é o período em que o povo é conduzido e é governado diretamente por Deus, tendo um líder representando a divindade, que era Moisés, e também Josué, é o representante de Deus, mas sendo Deus aquele que conduz diretamente o seu povo. E não havia um líder, um rei como as demais nações. Nesse período da monarquia é que vai surgir os reis de Israel.
E aí nós vamos ter esses reis de Israel a partir do primeiro livro de Samuel. Ali, a partir de 1044, se estabelece a monarquia de Israel. Tá? A monarquia de Israel é estabelecida a partir desse contexto aí e desse período aí que nós temos aí no fim da teocracia e o período monárquico. Então, com o estabelecimento da monarquia, vai surgir os primeiros reis de Israel. E posteriormente esse reino vai ser dividido, como nós vamos ver aqui, ele vai ser dividido entre duas partes, né? Nós vamos ter o reino de Israel e Samaria no norte, e posteriormente você vai ter um outro grupo nessa divisão, que é Judá e Jerusalém no sul. Então o reino de Israel vai ser dividido dentro desse contexto que nós temos aí dos livros históricos e o período monárquico, que é o segundo período. Depois nós vamos ter um terceiro período. O terceiro período da história do povo de Israel, nos livros históricos, é o pré-exílico. O pré-exílico ele vai começar ali desde 931 aproximadamente, porque essas datas são aproximadas, existe uma variação pequena para mais ou para menos, mas são datas bem próximas aí. Esse período pré-exílico, nós vamos ter aí a divisão de Israel em dois reinos, como eu disse, norte e sul, tá? Vai ter aí Israel e Samaria do norte, Judá e Jerusalém no sul. E nós vamos ter, depois disso, o período do cativeiro babilônico, que vai ser lá naquele período de 605, começa o povo ser levado no cativeiro babilônico. Isso nós vamos ver dentro dos livros históricos. Tá? Então esse é o terceiro período. O quarto período é o período do exílio babilônico e o pós-exílico. Tá? Então nós temos aí esse período teocrático, a monarquia, o pré-exílico, e nós temos o período exílico, que é o quarto, e o pós-exílico, que está dentro do mesmo contexto. O período exílico ele vai começar lá desde 605, especificamente aqui o cativeiro em 537, se dá o cativeiro, né? Depois vem aí a restauração judaica, por volta do ano 400, né? O início do silêncio profético, que é aquele período nas nossas versões bíblicas ali, de Malaquias até Mateus, é o período profético ali de silêncio, que não vai haver nenhum profeta naquele período. Período conhecido como período de silêncio, durante 400 anos. E é esse contexto, vale lembrar para vocês, que é esse contexto aí que vai surgir muitos desses livros apócrifos, né? Dentre eles, Enoque, Tobias, Judite, Baruque, tantos outros aí, Macabeus. E aí os livros dos Macabeus, até certo ponto, nós temos que entender que eles são importantes para nos situar no tempo, no período pós-exílico, até o contexto de Mateus, capítulo 1 e dos Evangelhos, que vai falar da chegada do Messias. Porque aí você se situa no contexto histórico das guerras, né, do povo macabeu, tá bom? Dos Macabeus. Então, sintetizamos aí os 4 períodos dos livros históricos. Antes de entrar nos livros históricos, nós precisamos conhecer um pouco sobre as narrativas históricas, o que eles apresentam para nós. Uma coisa que nós precisamos entender é os tipos de gêneros literários que existem na Bíblia Sagrada. Quando nós entendemos um pouco, aqueles que entendem mais um pouquinho, talvez até mais do que eu, sobre gênero literário, isso vai ser importante na compreensão das Escrituras. Existe uma série de livros que tratam sobre isso, tá? Alguns vão estar na nossa bibliografia, não vou ter como apresentar todos. A Espiral Hermenêutica é uma obra importante para a compreensão desta questão, a Tríade Hermenêutica. A Espiral, que é do Osborne, né? A Tríade Hermenêutica, que é do seu aluno, no Kostenberg, né? Que foi aluno do Osborne. E também nós temos uma introdução à hermenêutica bíblica do Blomberg, né? Blomberg é que vai dar a introdução à hermenêutica, que vai falar essa questão dos gêneros literários. Existem muitas outras obras importantes, mas essas daí eu considero porque são 3 volumes aí, de aproximadamente aí 3.000 páginas, os 3, tá bom? Eles vão ser muito úteis aí nessa questão. E na área de canon do Antigo Testamento e introdução aos livros da Bíblia, você tem uma série que eu estou colocando aqui nas nossas referências bibliográficas.
Mas vamos lá, elementos básicos da narrativa. Como eu disse, é preciso compreender um pouco sobre os elementos básicos para identificar o tipo de gênero literário que nós estamos estudando. Neste caso, qual é o gênero literário que nós estamos estudando? Historiografia, a história do povo de Israel. Então, o gênero literário para nós aqui é historiográfico, é a historiografia do povo de Israel, vai nos contar a história do povo de Israel. Ainda que não conte detalhadamente, pormenorizadamente, a história do povo de Israel, esse texto é um texto narrativo histórico que vai apresentar para nós alguns fatos, os mais importantes, não todos, mas os mais importantes que marcaram a história deste povo, desta nação. A questão dos livros históricos também deve-se entender que eles não estão preocupados em narrar uma história como as historiografias ou os livros de história na historiografia faz. Mas ele está preocupado de mostrar alguns pontos importantes, porque todo o contexto do Antigo Testamento, eles estão apontando para algo futuro, que é a vinda do Mashiach, né? Do Messias. Então, esse texto, ele é um texto que vai apresentar não tantos os detalhes históricos, mas aqueles pontos mais específicos dentro do contexto da nação de Israel, né, do povo de Israel. Há 3 elementos básicos na narrativa histórica do Antigo Testamento e em todas as narrativas históricas esses elementos são básicos e devem ser notados por nós quando nós estivermos lendo um texto histórico. Tá ok? Então vamos lá. Qual é o primeiro elemento da narrativa histórica? Isso, irmãos, não só para os livros históricos da Bíblia, mas também para qualquer um livro histórico. E nós temos que observar estes pontos aqui, esses elementos. Qual é o primeiro? É o contexto. Nos livros históricos, nós temos que observar o contexto, onde ocorreu, onde aconteceu aquele fato, aquele evento, onde ele está acontecendo. Esse é um ponto que nós devemos observar. Se situar no texto, fazer as perguntas. Aonde? Quando? Essas perguntas são importantes para nós compreendermos aquele contexto onde nós estamos lendo, estudando, analisando. Então, o contexto é importante, é um dos elementos que nós devemos analisar. Onde aconteceu? Outro elemento básico aqui na narrativa histórica, os personagens. Então, nós temos que observar os personagens, como são apresentados. Como esses personagens estão sendo apresentados nesse texto, nessa narrativa histórica. Então a gente se situa naquele contexto para ver como eles estão sendo apresentados. E um terceiro elemento importante aqui é o enredo, a sequência desses eventos. Então, como eles estão apresentados para nós em uma sequência, como se dão os fatos históricos narrados aqui dentro deste livro. Então nós temos que estar atentos a esses pontos aí que eles vão ser úteis para a nossa compreensão e a nossa interpretação dos livros históricos. E acima de tudo, né, o auxílio e a presença e a ajuda do Espírito Santo através da oração, da dedicação, da busca da comunhão com Ele. Mas falando de interpretação, nós vamos ter que ter a noção do contexto, os personagens e o enredo daquele texto que nós estamos lendo na narrativa histórica. Vamos nos deter agora, como eu disse aqui, aos elementos básicos, ao contexto. O contexto tem dimensões, e essas dimensões elas são perceptíveis no texto das narrativas históricas. Tá? O contexto tem uma dimensão cultural, tem uma outra dimensão, que é uma dimensão temporal, né? São as dimensões temporais que existem naquele contexto dos livros, e também uma dimensão física. Então observe que nós temos nos nossos slides aqui o contexto, as personagens e o enredo. Só que o contexto ele vai apresentar para nós dimensões. E essas dimensões elas vão ser dimensões culturais, temporais, físicas. Quer ver um exemplo do contexto físico? Nós vamos ter um contexto físico, deixa eu mostrar para vocês aqui, o contexto físico aqui, por exemplo, no caso de Sansão com o leão perto das vinhas de Timná.
Você pega o texto de Juízes, capítulo 14, versículo 5. Juízes é um livro histórico, correto? Então, dentro da narrativa histórica do livro de Juízes, você tem Josué e Juízes, o segundo livro dos livros históricos. Você vai ter aí a história de Sansão com um leão nas vinhas de Timná. Então esse é um contexto físico ali do personagem, tá? Esse contexto físico ele pode se ampliar um pouco mais, porque Sansão era um nazireu. E Sansão estava próximo de onde? Das vinhas. Quer dizer, já era uma questão de se observar. Além dele estar ali num contexto, uma região física ali, temporal, onde ele estava lutando, havia também ali a questão das leis, né? Para Sansão como nazireu. Ele, como nazireu, ele não podia se aproximar e não tomar vinho. Então tem um alerta ali do contexto onde ele se encontrava naquele momento. Então um contexto físico ali também, tá? Então dentro do contexto tem uma dimensão ainda também temporal. Ora, veja, por exemplo, aí no caso de Ruth, Josué, Juízes, Ruth, o terceiro livro dos livros históricos, Ruth, no capítulo 1 e versículo 1, vai iniciar falando da seguinte maneira: nos dias em que julgava os juízes. O que é que isso apresenta para nós? Um contexto temporal. Então, nós devemos observar os contextos temporais em cada livro histórico. Então, esse contexto de Ruth já aponta para nós um alerta. Ora, o livro de Ruth, ele vai estar tratando de assuntos que estão vinculados ao período dos reis. Ou melhor, dos juízes. Nos dias em que julgavam os juízes. Então, a gente já observa que o contexto ali temporal é dos juízes, tá? Então, quando você lê o livro de Ruth, você vai estar se familiarizando com o contexto histórico e esse contexto com uma dimensão, né? Uma dimensão temporal, que era justamente naquele contexto em que os juízes julgavam. O livro já inicia dando essa dica no versículo 1. Então, estamos aí observando os juízes como um período, né? Período que nós vamos observar era um período de caos ético, né? E moral ali daquela civilização naquele contexto. Tranquilo? Vamos observar outra dimensão no contexto. Além do físico, do temporal, como nós demos um exemplo em cada, nós vamos observar também o contexto cultural. Esse contexto cultural ele é percebido em diversos textos dos livros históricos, tá ok? Então, o contexto temporal, por exemplo, aí de Acabe, profeta Elias e Acabe, Jezabel, naquele contexto em que o profeta Elias ele desafia os profetas de Baal. Aí ele chega ao rei Acabe e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, capítulo 17, versículo 1. O que é que Elias diz? Segundo a minha palavra, não vai chover e nem orvalho vai cair. Nós temos um contexto cultural. Se a gente observa ali o contexto em que o povo de Israel está chegando, a região de Canaã, Canaã está ali aonde? Está nas margens do mar Mediterrâneo. E você vai ter ali Israel, você vai ter Jericó, você vai ter diversas cidades ali, né? O Mar da Galileia, e as margens você vai ter inúmeras cidades, Tiro, Sidom, Sarepta, Biblos e tantas outras cidades que estão naquela orla do mar. E dentre essas cidades aí, nós temos aí os fenícios, Tiro e Sidom. Aquela civilização fenícia de mais de 3.000 anos antes de Cristo, os fenícios eles surgem ali por volta do ano 3000 a.C., né? Os sidônios e os habitantes de Tiro. E é justamente esse contexto do povo de Israel, onde nós temos Acabe agora no contexto do livro dos
dos Reis, capítulo 16, 30, 34 e 17, primeiro, quando o profeta aponta para Acabe e diz, olha, segundo a minha palavra não vai chover. Deus de Israel não vai mandar chuva. Por que esse contexto cultural é importante? Porque naquele contexto nós observamos a questão cultural dos habitantes daquela região de Tiro e Sidom, que era a região de Acabe, de Jezabel, onde eles se adoravam a quem? Baal. E quem era Baal? Baal era o deus das tempestades e da chuva. Imagine para Acabe e Jezabel, no contexto cultural ali deles, que eles acreditavam que Baal mandava chuvas. E aí chega um profeta de Israel, sem medo, aponta o dedo e diz, Acabe, não vai chover. Quem manda a chuva não é Baal, não. Segundo a minha palavra, profeta de Deus aqui em Israel, não vai cair chuva e nem orvalho. Na cultura fenícia, dos fenícios, dos tírios e sidônios, quem mandava a chuva era Baal, e o orvalho caía pela filha de Baal. Então observe o contexto cultural. Então, ele está nos dando um contexto cultural em que, naquele contexto ali, o profeta desafia Baal, desafia Acabe e Jezabel. Então, nós nos contextualizamos com a cultura daquela época, porque aquelas cidades ali, cananeia, elas são cidades idólatras, de uma tradição idólatra de milênios, né? Porque os fenícios, eles surgem aí por volta do ano 3000 a.C., os sidônios. E Tiro, segundo o historiador, eu tenho aqui a história, melhor dizendo, desculpe, a história de Heródoto. Heródoto é o pai da história. Lá no início da nossa apostila, do nosso primeiro estudo de hoje, nós vamos ter uma menção a Heródoto como pai da história. Na verdade, Heródoto, a gente que estuda a história, sabe que Heródoto ele é o pai da história dentro da cultura grega. E na historiografia ele é o pai da história. Mas nós já temos livros históricos sendo escritos desde o século XII a.C. E Heródoto escreveu, olha, esse livro que eu estou em mão, o livro de Heródoto, imagine, eu tenho o livro de Heródoto aqui, os 9 volumes de Heródoto, que estão em português, foram escritos em grego. Heródoto é o pai da história, escreveu no 5º século, por volta do século V a.C. 425, aproximadamente, Heródoto está escrevendo a sua história. Olha aí, são os 9 volumes, e hoje eu tenho aqui em mãos. Heródoto, aqui no seu segundo livro, ele vai falar aqui, no segundo livro, capítulo 44, ele vai falar sobre a sua visita à Fenícia e à região de Tiro. Então ele vai falar especificamente aqui nesse capítulo. Então um livro que foi escrito no 5º século vai nos falar de Tiro, da região da Fenícia, e ele vai dizer que a cidade de Tiro era uma cidade que foi fundada há 2.700 anos antes de Cristo. Porque ele data ela no 4º século como sendo uma cidade, no seu livro aqui, ó, eu estou lendo, ele data a cidade de Tiro como sendo uma cidade de 2.300 anos antes da sua época. Se ele está escrevendo no 4º século, ele está falando de uma cidade que existe há pelo menos 2.700 anos. Então a cidade de Tiro, a cidade de Sidom, que é mais antiga, pelos historiadores, nos seus relatos, isso é confirmado pelos historiadores modernos, que essas cidades são bastante antigas, do 3º milênio, 2º milênio antes de Cristo. Tá? Então, nós temos fatos históricos aqui confirmando a veracidade desses relatos daquelas cidades, tanto na historiografia quanto no texto bíblico, em que o profeta Elias desafia Acabe e Jezabel com o seu deus Baal, que era uma das divindades adoradas ali naquela região dos fenícios. Tá bom? Então é por isso que nós temos que observar um contexto cultural. Isso vai ajudar bastante. Cultural, temporal e físico. Agora vamos a um outro ponto. Já que nós falamos de contexto, nós precisamos conhecer também os personagens, correto? Os personagens devem ser analisados por nós também. Como são apresentados esses personagens no texto histórico, nos livros históricos?
eles são personagens secundários ou personagens centrais, tá? Nos personagens que estão nos livros históricos, nós temos secundários. São aqueles que cumprem um papel simples, não têm tanto destaque, mas estão ali fazendo parte do enredo daquela história, certo? Além desse personagem, dos personagens que fazem parte desse enredo secundários, existem os personagens centrais. Os personagens centrais podem ser apresentados também de duas formas. Nós vemos que os secundários são apresentados de forma simples. Agora, os principais, eles são apresentados para nós de que maneira? São apresentados de uma maneira negativa ou positiva, né? Alguns textos apresentam para nós os personagens de uma maneira positiva, e em outros casos, negativa ou dupla, né? Aí eu tomo como exemplo aqui, dentro dos livros históricos, nos livros que estão no período monárquico, Saul, primeiro rei de Israel. Primeiro rei de Israel, ele foi o quê? Mal sucedido. Saul é mal sucedido. Então tem uma trajetória negativa, né? Então é um personagem que vai ser apresentado de forma negativa no texto. Outro personagem aí, Davi. Davi é um personagem de destaque, é o segundo rei de Israel. Então nós estamos falando de livro histórico. Então o primeiro rei tem uma apresentação negativa na sua trajetória. E Davi? Davi, ele tem dois polos. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas, é excepcional. Na casa, diante dos seus pais, na consagração, separação para o período profético, as perseguições de Saul contra Davi, ele se mantém como alguém ali de um caráter positivo. Mas depois, na história de Davi, lá adiante, quando ele é rei, que ele está no palácio e ele não vai para a guerra, o que é que acontece? Tem um outro polo na história, na trajetória de Davi. Tem um outro momento. Davi agora está no momento em que ele tem parte da sua história não positiva, negativa, quando ele está agora no seu palácio e manda tomar a esposa de Urias. E depois, além disso, manda colocar Urias na frente da batalha para que ele morresse, para que assim Davi pudesse ficar com a esposa de Urias. Então, é uma pessoa que tem dois polos ali, que ele tem um lado positivo, mas tem um lado negativo na sua trajetória. E Saul, ele finda com essa trajetória sua negativa, né? Enquanto que Davi, ele tem uma trajetória, tempo positivo, tempo negativo, então oscila essa fase aí, né? Ou as fases da trajetória de Davi como um personagem central, sendo o segundo rei de Israel. Então falamos sobre o contexto, falamos sobre personagens e agora também nos livros históricos vamos falar sobre o enredo, a sequência dos eventos. No cerne de um enredo se encontra o quê? Um conflito que envolve personagens, né, principais, ou uma personagem principal, né? Então vamos observar aqui, no enredo daquela história ali, temos um personagem entre Davi e o Golias. Você vê que Israel não tinha ninguém. Não existia ninguém que pudesse enfrentar o Golias e ele afrontava a nação de Israel. Saul se manteve em silêncio, o exército também. Mas o jovem Davi foi lá e disse: quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o Deus vivo. Então você vê a história se desenrolando, o enredo dessa história. Como os eventos vão se desenvolvendo ali. E a personagem principal se despontando ali nessa narrativa, que já não é Saul e nem o exército, mas quem se desponta ali nesse conflito? Jovem Davi. Porque é Davi que nesses primeiros passos vai se desenvolver e nesta trajetória, nessa sequência de eventos, é que vai apresentar Davi como sendo aquele que é escolhido por Deus, que é um homem segundo o coração de Deus, nós vamos falar sobre isso, para assumir a posição depois, posteriormente, assumir a posição de rei de Israel no lugar de Saul. Então ele é um personagem que se destaca nesse enredo aí, nesta
parte da história aí entre Golias e Davi no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Então, entendemos aí a questão do contexto, né, dos personagens e do enredo. Bem, pessoal, falamos aí sobre os livros históricos, apresentamos aí a questão da conquista da Palestina, a teocracia em Israel, mostramos estes livros e também os períodos, né, que fazem parte dos livros históricos. Então, até breve, até o nosso próximo encontro. Até mais!